Olá, amigas e amigos. Se você acordou hoje muito bem-humorado, com vontade de cantar, com vontade de enviar flores para alguém de que você gosta, ou que admira, tem uma gratidão, e visualiza o seu dia com muita vontade positiva de sair e resolver o seu dia a dia com a maior paz possível, fique sabendo, você faz parte de uma minoria, porque a maioria está sujeita ao estresse, à irritabilidade, à insatisfação, não sabe direito como lidar com os fatos inusitados do dia a dia, aquilo que acontece fora da programação. Então vamos conversar um pouquinho sobre raiva, saber de onde vem a minha raiva, como eu posso compreender essa dinâmica raivólica no meu corpo, de que modo ela se expressa, e como também posso fazer para mudar, e também algo que não é muito fácil para a maioria de nós, mas como é que nós podemos fazer para lidar com a raiva do outro, seja o filho, o marido, a sogra, alguém que esteja próximo de nós, no nosso ambiente diariamente. Então, existem 7 tipos de emoções básicas que acontecem com todos os seres. Seja uma pessoa que nasceu numa aldeia indígena, numa aldeia africana, ou aquela que nasceu dentro de um palácio, filho de uma família real. A raiva pertence a todos, mas podemos conviver com a raiva de modo inteligente, de modo educado, sem reprimir e nem expressá-la de qualquer modo. A raiva se manifesta no nosso corpo e na nossa face, através de expressões que são consideradas universais. Todos os seres vão ter as mesmas expressões para dar vazão à sua raiva. Seja arregalar os olhos, tensão nos ombros, nos braços, o punho fechado, típico dos heróis de história em quadrinhos e dos filmes. A raiva está muito associada na nossa cultura com negatividade, com o lado diabólico. E isso vem muito através das tradições religiosas, em que o mundo estava muito dividido em o bem e o mal, o céu e o inferno. Hoje, nós vamos nos acostumando com essa condição, porque a raiva está tão presente na nossa vida que precisamos tomar cuidado para que ela não se torne também corriqueira, que possamos lidar com a raiva como se fosse comum ou um estágio natural do ser humano, porque nós também temos uma natureza, como a Terra, de bondade, de compaixão. E como nós podemos conciliar essa história biológica, essa herança que nós temos da raiva e das emoções, principalmente no caso da raiva, como expressão de defesa para a sobrevivência, e associarmos e darmos mais vazão à nossa natureza intrínseca voltada para a bondade, para a compaixão, para a cooperação. Então, minhas amigas e meus amigos, quando percebemos o sinal da irritação, já é um momento em que a raiva vai começando a ganhar espaço, dinâmica no nosso corpo e na nossa mente. Existem 3 situações que são muito importantes para que a gente perceba que a raiva vai se instalar, vai se expressar. Primeiro, a restrição, a perda de liberdade. Quando nós não temos mais liberdade de expressar o que sentimos ou pensamos, ou quando temos a nossa liberdade cerceada num espaço restrito, em que somos colocados lá, vítimas de um sequestro ou como prisioneiros. Há até a síndrome de Estocolmo, que a pessoa que é encarcerada, sequestrada, ela se torna muito amiga, né, do seu sequestrador, porque como ele detém
todas as possibilidades da vida dela, o medo é tão grande que ela passa a se identificar com o seu agressor. E isto é muito trágico. Ela perde a identidade. O segundo item é o atrito corporal, uma pessoa que belisca, que empurra, que vai naquele ônibus lotado, incomodando-se, encostando e vai dando aquela irritação, que é uma forma de você começar a pensar como é que sai dali. Nem sempre é possível, não é mesmo? Num trem das 6 horas da tarde na Central do Brasil vai ficar difícil. Mas se você tem um trabalho pessoal em relação ao controle, a administração, o gerenciamento da sua raiva, as coisas podem se passar de um modo mais tranquilo. E o terceiro tópico é a frustração, que resulta de um grande medo, de uma condição em que você não consegue realizar o seu desejo, seja em relação a um fato, a posse de um objeto ou a um relacionamento com outra pessoa. Então a frustração, ela gera muitos aspectos que vão trazer consequências ou facilitar a dinamização dessa raiva, que ela vai ser expressa no nosso corpo através de uma neurobiologia hoje bem estudada. E assim a gente pode compreender, detectar esses momentos mais atentamente e poder interagir, neutralizar esta raiva ou redirecionar esta raiva. Então, o que acontece no nosso corpo quando sentimos raiva? O nosso cérebro, através da sua manifestação, da sua estrutura cerebral, possui determinadas áreas encarregadas de processar as emoções. O nosso encéfalo de primata tem 20 milhões de anos, mas esta mente configurada no nosso corpo de ser humano tem 100 mil anos. Que aqui a mente é uma relação estabelecida com o nosso corpo. Então, mente e corpo, corpo e mente. Há uma reciprocidade e é o grande problema da ciência, da neurociência, da filosofia, identificar qual é a relação entre corpo, mente e consciência, que é uma das áreas de pesquisa que eu gosto muito e tenho trabalhado muito em prol do esclarecimento sobre a consciência. Então, no nosso cérebro, que é uma parte do encéfalo, nós temos o sistema límbico. O sistema límbico é responsável, então, pelo gerenciamento das emoções e dos sentimentos. Um estímulo provoca uma determinada emoção no nosso corpo. Então, algo que nos irrite provocou um estímulo e nós vamos desencadear processos neurais em relação a esse estímulo. Por exemplo, a partir do momento que o sistema límbico é acionado, o tálamo, que conduz esses impulsos, vai processar uma interação com a amígdala, as amígdalas cerebrais, porque são duas, e essas estruturas, elas são responsáveis pela defesa e autopreservação. Então, o que nosso cérebro entende? Entende que tem um perigo iminente em que há risco de vida. Há um risco muito grande para a pessoa. Imediatamente, as amígdalas entram num bloqueio e que a parte do córtex pré-frontal, né, nessa parte da nossa cabeça, fica inativo por um determinado tempo. É aquilo que a gente chama privação de sentido, fiquei enlouquecido, não consegui entender, a minha mente ficou confusa, tumultuada, perdi a noção de tempo, de espaço. Então, exatamente porque quando o cérebro detecta que há um perigo muito grande, ele atua para que possamos nos defender, proteger a vida, proteger o corpo. E essa defesa leva, assim, a uma condição de ou eu fujo do perigo, ou eu enfrento o perigo. No caso do congelamento, como eu falei na síndrome de Estocolmo, a pessoa fica imobilizada, mas isso não é muito comum na nossa cultura, nem entre os humanos. Assim, quando a amígdala bloqueia o pré-frontal,
poder de julgamento, de ponderação, de decisão fica imobilizado por momento. E por quê? Para que a gente tenha realmente uma resposta urgente ao perigo. As amígdalas se conectam então com o hipotálamo, que ativa o sistema endócrino, e as adrenais, que produzem adrenalina, noradrenalina e dopamina, hormônios importantes para ativação do movimento de fuga ou ataque. Esses hormônios ativam então o sistema circulatório, os batimentos cardíacos aumentam, acionam então também uma aceleração no processo respiratório, porque vamos precisar de mais oxigênio. Isto aumenta a nossa condição de resistência e, ao mesmo tempo, nossos músculos se preparam para a luta. A dopamina, quanto mais dopamina, mais os impulsos elétricos se transferem então para a medula, o que permite que possamos ter força física. E em alguns casos, nesse momento, nós percebemos uma mudança corporal, tremedeira, aumento de temperatura, e para regular esse calor interno, há o processo da sudorese. E então suamos mais e o rosto fica muito vermelho, porque saímos da nossa condição de homeostasia, o equilíbrio corporal. Alguns pesquisadores e alguns estudiosos da corrente orientalista ou os meditadores propriamente dizem, aqueles que praticam um processo energético no corpo, como certas práticas de lutas corporais, o Tsafupei, ou terapêuticas, o Qigong, o Karatê, eles aprendem a usar essa energia de ação, de agressão para a prática esportiva. Os orientais, então, também apontam que a Kundalini é uma energia que vem de um local abaixo do umbigo, de um chakra, de um centro de energia, e essa energia vai subir, vai aflorar, e com o desenvolvimento das práticas iogas ou parapsíquicas ou práticas de meditação, essa energia vai subir e vai dar mais arrojo, mais coragem para a pessoa agir em determinadas situações. Quando se diz que essa energia kundalínica ela aflora, ela também desenvolve outras características menos comuns nas pessoas. Mas isso não tem a ver com a pessoa de pavio curto, aquela que estoura de qualquer maneira, fala o que quer, porque ela fala o que pensa sem pensar nas condições, onde está, nem nas pessoas, ela desabafa